A professora Marta Feber Ribeiro é a nossa convidada de hoje. Nós vamos falar sobre a abordagem inclusiva na formação do profissional de geografia. Aproveitem! Bom, então estamos aqui com a professora Marta Ribeiro. A gente vai falar hoje sobre a abordagem inclusiva na formação do profissional em geografia. Marta, obviamente, eu queria começar agradecendo enormemente a tua participação aqui no episódio de hoje e queria começar justamente por aí. Como é que você vê a tua trajetória acadêmica, a tua formação, junto com o tema que a gente vai debater aqui hoje, essa abordagem inclusiva, né, na formação do profissional de geografia? Obrigado. Bom, primeiramente, agradeço aí o convite por participar do podcast e trazer um pouco também da minha contribuição, né, do que foi resultado aí dessa trajetória na UERJ, né, principalmente. Então, a questão da abordagem inclusiva que me propõe a falar aqui, ela segue principalmente duas vertentes, né, que eu venho trabalhando mais recentemente. Uma que começou em 2014, né, para 2015, dentro da perspectiva da educação inclusiva, mais especificamente, né, para alunos com deficiência visual, quando eu assumi a tutoria do PET, que é o Programa de Educação Tutorial em Geografia, vinculado aqui ao curso de Geografia do campus Maracanã, no IGEOG. E lá nós desenvolvemos, né, um projeto pela demanda até dos alunos, justamente por não ter essa questão trabalhada no currículo de Geografia, né, dentro do curso da licenciatura. Então, havia essa demanda por parte dos alunos, mesmo porque nós já tivemos aqui, né, alunos com cegueira, com baixa visão, e é uma preocupação, né? Então, esses alunos, na ocasião, eles solicitaram, né, a formulação de um projeto, foi feito um projeto de extensão, voltado justamente para a adaptação de materiais didáticos para alunos com deficiência visual. Então, tem essa vertente aí da educação inclusiva, né, voltada para alunos com deficiência visual, e aí, no caso, abrange tanto alunos cegos como alunos também com baixa visão. E a outra vertente, mais recente ainda, que começou mais fortemente até na pandemia, o do mapeamento participativo, que era algo que eu conhecia, já tinha lido alguma coisa, mas no meio da pandemia, com tantos cursos e lives, eu tive a oportunidade de fazer um curso oferecido pela Federal do Paraná, dos mapeadores livres, e lá pude conhecer, né, as ferramentas, as tecnologias, a abordagem inclusiva mais a fundo, como fazer os grupos, os consórcios. Então, e é muito importante, porque a questão do mapeamento participativo, ele tem crescido muito no mundo inteiro, né? Nos países desenvolvidos isso já é uma realidade, a população já utiliza mapas, a representação das suas demandas espacialmente para viabilizar a gestão participativa das cidades, né? Mas aqui, nos países pobres, aqui também no Brasil, isso ainda precisamos caminhar muito nessa direção. E como dentro da nossa ciência, né, e de um modo geral, para fins de planejamento e gestão, a gente precisa cada vez mais de dados atualizados, de dados espaciais mais detalhados, aumenta mais ainda a importância desse mapeamento participativo, porque muitas vezes nós dependemos de dados cartográficos de órgãos, de instituições, muitas vezes estão numa escala muito abrangente, uma escala que não é detalhada, né? Esses dados às vezes não estão atualizados, muitas vezes eles não estão disponibilizados, não foram consistidos, e isso acaba sendo algo que dificulta um pouco. E o mapeamento participativo, justamente você obter as informações juntamente com a população local, né, que é uma fonte primária desses dados, que vivencia o território, né, que vivencia os problemas, os riscos ambientais, a questão muitas vezes de injustiça, racismo ambiental. Então, representa uma fonte valiosíssima de dados e informações geográficas. Então, por isso que é importante investir nessa questão do mapeamento participativo. E, paralelamente, eu sempre incentivo também, né, que todos nós, professores, busquemos participar mais ativamente, né, de conselhos,
como, por exemplo, conselhos gestores, conselhos consultivos, ou de unidade de conservação, ou de espaços protegidos, né, para que a gente possa levar a universidade mais próxima desses segmentos também. Em cima disso que você já colocou, da questão do mapeamento participativo, a gente escuta assim, algumas variações do tipo mapeamento participativo, mapeamento colaborativo, cartografia social, e muitas das vezes são utilizados como se fossem sinônimos. Eles são a mesma coisa? Tem diferença? Como é que é isso? Forma, todos eles, nos 3 casos, né, você vai ter como um objetivo maior, né, a representação espacial. Claro que não é uma representação com aquele rigor dos aspectos, né, dos elementos cartográficos, como coordenadas, escalas, etc. Não, mas é uma forma de você fazer a representação espacial. Sendo que, quando a gente pega um dado que vem do órgão público, em geral, esse dado ele é feito por um especialista de acordo com a abordagem do órgão, com as necessidades do órgão, e nós utilizamos esse material cartográfico que já está pronto, como uma carta topográfica do IBGE, como um mapa pedológico ou um mapa geológico, né, em que, basicamente, o órgão determina o que vai ser cartografado ali. No mapeamento participativo, colaborativo, na cartografia social, em geral, a fonte vem... Quem é o protagonista, né? São os próprios moradores, as pessoas que vivenciam, muitas vezes, uma situação de risco, ou populações tradicionais, ou parcelas da população que normalmente fica invisibilizada. Então, eles são os protagonistas desse processo. E também, no mapeamento participativo, em geral, a gente, além de mapear aqueles aspectos considerados tangíveis, né, que podem ser mensurados, que podem ser calculados, podem ser mapeados também os intangíveis, né, que têm relação com a questão de pertencimento, da percepção, dos valores culturais, dos valores religiosos, e que não necessariamente você vai encontrar isso no mapeamento convencional, né? No caso do mapeamento participativo e colaborativo, a diferença assim, mais gritante, digamos assim, é que no participativo, a própria população ela vai diretamente mapear, ela vai traçar ali os aspectos, né, os elementos que são importantes dentro daquele objetivo do mapa, obviamente, né? Então eles vão fazer o traçado, eles vão indicar quais são os locais, então eles ativamente eles vão participar, quer seja no mapa em papel ou mesmo no mapa num tablet, por exemplo, né? Eles vão traçar diretamente. O colaborativo, a título de exemplo, eu posso ter um trabalho juntamente com uma população, digamos, que eu esteja verificando pontos críticos de inundação, né? Eu posso solicitar a essa população que me envie, por exemplo, uma fotografia de uma inundação que esteja acontecendo, uma filmagem, via WhatsApp, algum outro canal, pela rede social, enfim. E eles vão me enviar e eu vou fazer a plotagem no mapa dessa informação. Tá? Então, linhas, assim, grosseiramente falando, né, o mapeamento participativo, de fato, a população vai lá e faz o traçado, inclui a informação no mapa. O colaborativo, eles podem alimentar esse sistema, mas o pesquisador vai lançar essa informação georreferenciada. E o paralelo que a gente faz entre a cartografia social, que obviamente está relacionada ao mapeamento participativo, é que é diferente, muitas vezes, de mapeamento da cartografia de aspectos sociais, né? Eu posso chegar e pegar os dados, por exemplo, de um censo demográfico e mapear domicílios que não tenham saneamento básico. Mas eu estou utilizando um dado de um banco genérico do IBGE para fazer essa análise que tem um cunho social, mas não é a cartografia social. Para você chamar de cartografia social, necessariamente tem que haver a participação direta daquele segmento, né, daquela população que vivencia o problema, que é conhecedora do território e dos problemas que eles vivem, tá? Então, tem que ser em parceria com essa parcela da população, que geralmente é a população mais vulnerável. Então, em cima do que você está falando, a gente já consegue fazer a relação entre essa abordagem inclusiva, que você tem uma experiência
dentro da tua trajetória com esse mapeamento participativo. O mapeamento participativo pode dar voz a essa população. Exatamente. Normalmente ela está invisibilizada, né? É uma população que muitas vezes não tem vez, não tem voz, e é uma maneira da academia, da universidade, permitir que essa população possa também manifestar as suas demandas, o próprio conhecimento territorial que existe de muitos problemas, como eu falei, né, uma inundação, um alagamento, está acontecendo naquele instante. A gente, muitas vezes, para conseguir dados junto a uma defesa civil, isso demanda tempo, né, isso não é automático. E obter esses dados, por exemplo, como a população que está numa situação de risco, ou uma população tradicional, como caiçaras, quilombolas, né, e, dentre outras, que podem fornecer os marcos na paisagem, que tem uma importância cultural e religiosa, a questão da ancestralidade. Então, eles são a fonte dessa informação. E manifestam isso, e essa manifestação ela pode ser colocada, pode, né, e vai ser colocada numa representação espacial, mostrando esse padrão e trazendo para a luz esses aspectos que poderiam ficar esquecidos ou apagados na paisagem. Então, é uma forma de resgate histórico e de valorização desses aspectos culturais, religiosos e ancestrais. Ok, e pelo que você está colocando aqui, até então, a gente pode dizer que essas iniciativas partem de pesquisadores, mas pensando no futuro, como é que é possível trazer para dentro da universidade, da formação dos profissionais, ou até mesmo para os currículos das universidades de geografia, né, dos cursos de geografia, é possível trazer essa educação inclusiva? Ela está presente, ela ainda precisa ser incluída? E também eu vou estender a pergunta em relação ao mapeamento participativo, colaborativo. Eles também já estão presentes dentro dos currículos ou o profissional ele tem que buscar isso por conta própria? Em relação à questão da educação inclusiva, né, muitas vezes a Faculdade de Educação dá algum conteúdo em relação a essa questão. Mas, dentro do currículo, particularmente do nosso curso, que é o curso de Geografia, não só aqui na UERJ, mas em outras instituições, é importante que seja feito um esforço, né, para que sejam criadas disciplinas, mesmo que ainda eletivas, né, mas disciplinas que abarquem essa temática, né, justamente para ensinar esses alunos a métodos e técnicas, né, de geração ou de adaptação de material didático. Porque quando a gente faz adaptação de material didático, ou elabora material didático tátil, por exemplo, pode ser um mapa, um gráfico, né, ou alguma figura, alguma ilustração, não apenas tátil, mas também por meio da audiodescrição, que é outro recurso importante, e que está presente também nos aspectos culturais, como museus, peças de teatro, filmes, séries, etc., a gente acaba não apenas permitindo que o aluno que tenha deficiência visual ele possa ter uma compreensão melhor daquele conteúdo geográfico, né? Mas também outros alunos que possam ter outras deficiências cognitivas, né? Intelectuais ou algum outro tipo de síndrome. Então, a inclusão ela tem justamente esse nome porque ela vai abarcar desde os alunos que têm alguma deficiência para aqueles que não são considerados com alguma deficiência, né? Os chamados, no caso da deficiência visual, seriam os chamados videntes. Então, você acaba com esse material permitindo que todos eles consigam melhor fixar um conteúdo programático da disciplina de geografia, né? Então, é importante, sim, que isso seja debatido, né, nos cursos de geografia, que haja um esforço coletivo para que sejam criadas disciplinas que permitam que o professor possa trabalhar a questão da cartografia tátil, né, a adaptação de materiais didáticos, e não só para a questão da deficiência visual, como também a deficiência auditiva ou outros problemas que possam ser enfrentados, que possam dificultar um pouco o aprendizado, mas a gente tem que levar esse conteúdo para todos, né? E quanto ao mapeamento participativo,
Também é importante, isso vem crescendo nos cursos, né? Mas muitas vezes dentro das próprias disciplinas de representação, de cartografia, de geoprocessamento, né? Então, é uma temática que ela vem sendo incorporada dentro aos conteúdos programáticos e tem havido também um esforço muito grande e de que sejam oferecidos, por exemplo, cursos, oficinas. Então, nós temos aqui no Brasil, né, os mapeadores livres ligados à Universidade Federal do Paraná, que têm projetos de extensão dentro dessa direção, oferecem cursos que são gratuitos, que estão aí disponíveis para quem quiser fazer. Há um consórcio internacional conhecido como UFMappers, que vem se expandindo no mundo inteiro. Esse consórcio internacional ele é formado por alunos, pesquisadores, professores, que tenham justamente como uma diretriz fazer com que os alunos possam melhorar a sua formação em relação à questão do mapeamento participativo, aumentar a sua experiência em relação a isso. E esse consórcio, ele é, como eu falei, né, um consórcio internacional que tem como foco os universitários, né? Então, basicamente, o lema é não apenas faça mapas, mas crie mapeadores, faça mapeadores. Então, a ideia é que cada um de nós representa um sensor. Nós somos um mapeador, cada um de nós em potencial, né? Então, mesmo as pessoas que estão na academia, as pessoas fora dela, a gente tem que incentivar isso, né? Mostrar o poder do mapa, o mapa como instrumento de gestão, o mapa como instrumento de planejamento e de conhecimento territorial. Então, esse consórcio UFMappers, ele justamente vai ser formado por universitários, pesquisadores, professores, como eu falei, e as instituições elas podem se candidatar, né? O que eles chamam de capítulos. Então, como desdobramento dessa participação do curso de extensão lá dos mapeadores livres, eu e outros colegas pesquisadores e professores, tanto da UERJ como da Federal do Rio de Janeiro, estou falando aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Da Federal Rural do Rio de Janeiro, UF também, participamos desse curso sobre o OpenStreetMap. O OpenStreetMap é uma grande plataforma de dados geoespaciais abertos, né? Em que você tem ali à sua disposição um rol de imagens, diferentes níveis de detalhamento, dados espaciais que foram mapeados e validados por uma equipe experiente. Esses dados eles estão disponíveis para quem quiser, né? E tudo que você também mapeia ali fica disponível para todo mundo. Então, é uma forma de você contornar uma dificuldade muito grande em países pobres que não tem documentação cartográfica, às vezes, não tem imageamento, não tem documentação cartográfica, nem abrangente, muito menos de detalhamento. Então, assim, uma plataforma muito importante e muito útil para esses casos em que muitos países sofrem, como nós aqui no Brasil, de vazios cartográficos, né? Áreas inteiras que não tem nada cartografado. Se você não tem o mapeamento, isso é algo que dificulta muito o planejamento, gestão e conhecimento territorial. Então, por meio dessa plataforma de dados geoespaciais abertos, a gente podemos fazer mapas, né, em diferentes graus de detalhamento, com informações derivadas, né, da ação antrópica, como áreas construídas e também informações do meio físico, né, como nós temos drenagem, relevo e etc. E com isso você vai reunindo mais e mais informações do território, usando essa plataforma de dados geoespaciais abertos, que está acessível para todo mundo, e com isso você vai aumentando mais e mais o grau de conhecimento e informação sobre determinadas áreas. E além do OpenStreetMap, existem outros softwares de código aberto, como o Task Manager, que também foi criado por uma equipe internacional voltada para mapeamento e análise de áreas de ação, melhor, voltadas para uma ação humanitária, buscando mapear áreas de desastres, né, áreas em riscos ambientais. Então, essas ferramentas todas reunidas, elas têm um potencial muito grande e eu acho que isso tem que ser levado para a academia por meio de
cursos de extensão, de oficinas e dos projetos também que os professores fazem, tanto projeto de extensão como projeto de pesquisa, porque o nosso foco tem que ser sempre o aluno, o nosso graduando. Mas você vê isso recorrente, presente, essa possibilidade de atuação de profissionais nessa perspectiva? Você vê que já isso está crescendo? Como é que você enxerga? Bom, em relação a exemplos, né, de áreas de atuação ou de aplicação do mapeamento participativo, são diversas, né? Como eu falei, o mapeamento participativo ele vem no sentido de atender essa demanda por dados e informações mais detalhados e atualizados. Isso é importante, como eu já mencionei, no planejamento e na gestão territorial. Então, para projetos, exemplos, tanto para mapeamento de áreas desmatadas ou para reflorestamento, mapeamento de áreas de risco ambiental, né? Por exemplo, inundações, alagamentos, enchentes, movimentos de massa, entre outros. Questão da acessibilidade, né? Mapear, por exemplo, calçadas, rampas de acesso, por exemplo, para pessoas cadeirantes, né? E a própria gestão dos espaços urbanos, expansão de redes urbanas. Então, tem muita opção de exemplos onde você pode aplicar o mapeamento participativo. E eu acho que isso vai naturalmente crescendo, né? E se disseminando tanto nas universidades como nos órgãos públicos, né? Porque nós também formamos esses alunos acabam funcionando como agentes multiplicadores. E até nos fóruns que a gente participa, em eventos, nas reuniões de conselho, a gente acaba levando um pouco dessa experiência e os gestores entendem que isso é um caminho viável, sim, de aplicar. A gente falando, escutando você falar aqui, a gente pensa nas potencialidades, né? E a gente fica muito animado com essas potencialidades. Mas eu queria te perguntar, como é que você vê a questão que não resta para mim nenhuma dúvida, que é uma forma de você empoderar as populações que são invisibilizadas ou população que normalmente não tem voz nesses mapeamentos, como você colocou no início da tua exposição. Você vê algum tipo de obstáculo? Você vê alguns profissionais que podem enxergar com um olhar atravessado esse crescimento do mapeamento participativo, seja por não ver algum rigor cartográfico ou, enfim, porque não querem realmente que essas populações tenham esse poder de mapear? Em relação a essas tecnologias que eu mencionei, né, por exemplo, o OpenStreetMap, que ele já traz um rol de imagens ali, que já está tudo já referenciado, né? Mecanismos de edição de pontos, linhas, polígonos também bastante facilitados e bastante interativos, tá? Então, não é uma tarefa difícil? Né, lógico, né? Você levar esse conhecimento, essa tecnologia para as populações, mas não é impossível. E uma dificuldade, obviamente, é o pesquisador mostrar para essa população a importância disso, ganhar a confiança, né? Porque a gente não vai chegar lá do dia para a noite, bater na porta e falar, olha só, vem mapear comigo aqui. Eles têm que entender a importância disso, têm que entender o poder que isso tem em termos de mostrar a sua própria visão do seu conhecimento territorial, e que ele pode, né, ali mostrar espacialmente as suas demandas, onde estão os problemas, onde estão as áreas críticas, e exigir soluções do poder público, né? Mas é algo que tem que ser construído ao longo do tempo. Então, você tem que interagir com essa população, mostrar para eles a importância disso, mostrar a importância do mapa, né, o que é o mapa, torná-los, assim, como é que eu posso dizer, mais íntimos, né, dessas ferramentas todas, de uma imagem de satélite, como analisar, como visualizar, como reconhecer o seu território ali. Então, é algo que exige paciência, exige dedicação, exige entrega, né? Para que essa população possa, sim, abrir o seu território, né, para esse pesquisador, receber esse pesquisador, ir a campo com ele, mostrar os problemas.
Então, é um percurso, né, que a gente tem que construir. Isso é algo que nos faz da noite para o dia, então é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Mas, assim, infelizmente, né, a gente tem a questão dos desastres ambientais e algo que essas ferramentas têm permitido são mapeamentos coletivos e, portanto, colaborativos de diferentes pesquisadores. Então, essa ferramenta que eu falei para você, o Task Manager ou o Humanitarian OpenStreetMap, são ferramentas que permitem você criar projetos de mapeamentos coletivos ou mapatonas. Então, por exemplo, nós tivemos agora esse desastre no Rio Grande do Sul. Então, no momento em que você define uma área que sofreu um desastre, que você precisa fazer a cobertura, mapeando, né, essa área toda, os elementos que foram atingidos, né, as estruturas que foram atingidas. Então, você subdivide essa área em pequenas parcelas e cada pessoa, no mundo inteiro, se quiser, ela pode pegar uma dessas parcelas e mapear, porque essas ferramentas ela contém um rol de atributos que a gente chama de etiquetas. Então, você delimita, plota um ponto, ou marca uma linha, ou delimita um polígono, e você tem rapidamente condições de definir o que é, qual é o atributo daquela feição que você está mapeando ali. Então, o que a gente chama de mapatonas, projetos de mapatonas. Então, eu aqui no Brasil, se eu quiser, eu mapeio uma área no Haiti, eu mapeio uma área em qualquer outro país que tenha sofrido um desastre ambiental ou que esteja demandando uma cartografia mais imediata. Então, às vezes, são respostas que você precisa ter agilidade. Então, houve um desastre, muitas vezes você tem equipe de socorristas, você tem uma equipe que precisa agir imediatamente e você pode gerar um projeto de mapatona em que a resposta tem que se dar em 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo, para você nortear qualquer ação de resposta ou de resgate das pessoas atingidas. Então, isso é um lado assim que eu fiquei encantada, porque realmente funciona e nós já tivemos aqui no Brasil mapatona para Petrópolis, agora para o Rio Grande do Sul, Brumadinho e tantos outros, Maricá e outros exemplos que estão por aí, né? E também envolvendo muitas vezes comunidade de baixa renda. Nós estamos mapeando uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro, que é a comunidade Santa Luzia, justamente, e que de forma recorrente sofre a questão das inundações. Então, a gente pretende fazer a cobertura das edificações, das estruturas ali atingidas e, juntamente com essa população, confirmar, né, os pontos e incluir mais informações a partir do olhar e da vivência deles. Então, assim, é um potencial enorme e que, infelizmente, ele acaba ainda estando restrito a alguns grupos nas universidades, mas, como eu falei, com os cursos, oficinas e exemplos e publicações e projetos coletivos, isso tem grande chance de ser disseminado. Aqui no Rio de Janeiro, esse esforço coletivo foi aberto, um capítulo FUMEPRAS aqui na UERJ, Maracanã, um outro está sendo em vias, acho que já está praticamente pronto, na UERJ, em Duque de Caxias, na FEBEF, foi feito na UFRJ, foi feito na Rural Seropédica e também UF. E como resultado disso, essas instituições elas se agregaram no Hub. Então, nós atuamos em cooperação, né? A equipe da UFRJ conosco aqui na UERJ, junto com a equipe de Seropédica e outros que vão surgir, isso dentro do recorte do Estado do Rio de Janeiro, porque a gente também pode fazer colaborações com outros capítulos que estão espalhados pelo Brasil. E um lado que é importante destacar, creio eu, é a questão de uma tecnologia de baixo custo, né? É internet e celular, enfim. Não... Basta você se cadastrar no OpenStreetMap. Você tem lá uma plataforma de dados, cadastra, cria o seu perfil e começa a mapear. Claro que a gente sugere, né, que façam cursos. A UFRJ, por meio da professora Raquel Desidério, elaborou um curso e elaborou também oficinas com fluxo contínuo, que estão disponíveis aí para quem quiser fazer. Entra no curso, se cadastra, assiste às aulas, elabora as atividades
e vai melhorando a sua formação complementar, né? Então, existem vários cursos que estão aí, né? Um desses é da professora Raquel, tem curso também oferecido pelas Nações Unidas, o curso oferecido pela Mapeadores Livres, e eu sempre incentivo os alunos a participarem desses cursos, né? Porque é uma forma deles aprimorarem a sua formação e conhecerem essa ferramenta, como você falou. É livre, código aberto, dados abertos, e vai exigir tempo, vai exigir dedicação, mas está aí ao alcance de todo mundo. Eu volto só a frisar que realmente é uma estratégia, inclusive de empoderamento, que, num sentido mais amplo, pensar até mesmo na questão da cidadania, né? De você ter pessoas que passam a ter o reconhecimento do seu lugar, das condições em que ele vive, e isso pode dar a perspectiva de resistência e de exigência por parte do poder público atender às suas demandas. Nós aqui na academia vamos ficar fazendo mapa. Não, eles aprendem essa ferramenta, eles têm condições de irem atualizando essa ferramenta, os dados dessa ferramenta o tempo todo, e ter em mãos dados territoriais que possam ser levados para o poder público, para a gestão ali, né, territorial, para a solução dos problemas, para mitigar os danos ou os riscos. Então, essa população, ela tem acesso a tudo isso e pode usar a seu favor, né, de forma contínua, gratuita, e aos poucos espero que isso se torne realmente uma realidade, né, como é a realidade de muitos países, né, em que você utiliza o mapeamento participativo para uma gestão local participativa nas suas cidades. Inclusive, professores de geografia, de ensino fundamental, ensino médio, podem fazer trabalhos com seus alunos nessa perspectiva. Que mapearam, inclusive, o campus escolar, né, ali, o local da escola, com esses alunos, mostrando quais espaços reportam uma sensação de felicidade ou de angústia ou de... Enfim, isso dentro do campus ali escolar. Há uma imensidão de possibilidades para que os professores utilizem isso com seus alunos, né? Mesmo os alunos do ensino fundamental, porque o mapa, né, ele já está presente aí nos smartphones, em vários aplicativos no celular, e acaba sendo mais um esforço nesse sentido. Então, os alunos mapeando o seu lugar, né? Identificando os aspectos que mais eles valorizam, né? Melhorando essa relação de pertencimento e identificando, inclusive, fatores locais que possam trazer dificuldades, problemas e muitas vezes gerados por eles mesmos. Então, como eles podem mudar um pouco essa realidade, né? Então, dentro da perspectiva da consciência ambiental, da educação ambiental, tem muito potencial. No caso do monitoramento de determinadas situações, são muitas possibilidades. Monitoramento, né? No espaço e no tempo, né? Entender que muitas vezes a recorrência daquele problema, por que sempre acontece naquele local, o que tem ali que justifica a recorrência desse problema, ainda mais com a questão da dengue, por exemplo, tem um potencial muito grande, né? Identificando onde estão os focos de mosquito, onde pode minimizar esse problema. Então, há um potencial imenso. Marta, eu começo aqui a me despedir, agradecendo a sua presença. Muito obrigado. E uma última pergunta, uma mensagem que você deixaria para os estudantes de geografia, especificamente. É claro que isso pode até ser estendido a outros, mas para o futuro, para esses futuros profissionais, qual a mensagem que você deixa para eles? Nós, profissionais da geografia, nós temos como atributo principal a espacialidade, né? Então, é a nossa ferramenta principal. E a nossa escala de análise, ela é sempre uma escala espaço-temporal, né? Então, a gente vê as manifestações de eventos, de processos no espaço e no tempo, né? Então, como um aspecto influencia tudo ao seu redor e também como as transformações que ocorrem nesse espaço ao longo do tempo. E com isso em mente, a gente tem que cada vez mais buscar a preparação profissional que incorpore tudo isso, né?
E sempre também buscar, dentro das tecnologias atuais, aquelas que são acessíveis a todo mundo, né? Pensar, obviamente, numa sociedade que é diversa, né? E que o conhecimento ele tem que ser levado a todo mundo de forma igualitária, daí a perspectiva da inclusão, né? Ninguém fica de fora. E é isso, é buscar sempre estar se aprimorando, buscando participar de cursos, oficinas, eventos, debates, aprimorando cada vez mais a sua qualificação com essa perspectiva da inclusão, que é extremamente importante, principalmente nos dias atuais, em que a gente vê muitas vezes discursos contrários a tudo isso, né? Então, é uma militância, né? O nosso trabalho é a nossa militância e aqui a gente começa na academia e para o mundo, né? Então, levar para os seus alunos, levar para os seus locais de trabalho, e é isso. E nunca desistir, né? Insistir sempre. Bela mensagem. Marta, muito obrigado pela sua participação e a gente encerra aqui, então, mais esse episódio do Radar Geográfico. Tá bom, eu que agradeço mais uma vez e, estamos aqui disponíveis para novas oportunidades e boa sorte aí ao projeto, que tenha vida longa e que dissemine aí as ideias e as contribuições nossas para cada um dos nossos alunos. Hoje, com certeza, é um ponto alto da gente, nessa perspectiva da disseminação do conhecimento. Eu tenho certeza que a tua contribuição aqui foi fantástica para futuros profissionais, para atuais profissionais, para professores, para as pessoas que estão interessadas nessa questão da democratização, inclusive das tecnologias, né? Isso foi um ponto fortíssimo. Muito obrigado, Marta. Eu agradeço.